Salve, salve meus grandes guerreiros, minhas grandes guerreiras. Aqui é o professor delegado Alisson Rocha, concurso da Polícia Federal autorizado. E agora, professor, o que eu faço? Vem pra cá, chega chegando, jogando like pra cima naquele jeito. Quem vai chegar 2021 para fazer a diferença, para realizar o sonho verdadeiramente. Nós tivemos um ano, todo ano, 2020 difícil, tá chegando 2021, eu já falei, eu já profetizei que vai ser um ano de concursos públicos. Professor, nós tivemos a autorização ontem, bem que o senhor falou, bem que o senhor já vinha profetizando, vai sair a autorização, vai sair, saiu. Agora eu quero saber o seguinte, você, sejam sinceros, está preparado? E aí? A gente já sabe que a prova, sem dúvida, tá? Vai ser organizada, executada pela banca CESP-UNB, atualmente Sebrasp. E você, Ed, Grande Carlos, estão preparados? E aí? O que eu faço, professor Alisson? Eu fui pego de surpresa, já estava pensando no Natal, já estava em ritmo de festa. Qual vai ser o plano de estudos? Como é que a gente vai passar nessas festas, fim de ano, verãozão, para estudar e conseguir se concentrar, focar para disputar uma vaga? Galera, são 123 vagas para delegado da Polícia Federal, para você começar ganhando aproximadamente R$24 mil. São mais de 800 vagas para agente da PF. E aí, vai deixar passar essa oportunidade? A minha missão é muito simples: orientar vocês. Toda a minha experiência nessa jornada, nessa longa caminhada no mundo dos concursos, serviu para alguma coisa. Tanta pancada que o professor Alisson Rocha tomou, tanta dor, tanto sofrimento, não foi à toa. Então, eu já vou deixar um bisu matador para você. Professor Alisson, eu preciso passar nesse concurso. Hoje, quando eu abri meu direct, eu tinha mais de 80 mensagens. Professor, me ajuda. Professor, lança logo a turma. Eu quero fazer para agente da PF. Eu quero fazer para escrivão. Eu quero fazer para delegado da Polícia Federal, professor. É meu sonho. Eu sei que é seu sonho. Inclusive, você sabe, eu fui aprovado no último concurso de delegado da Polícia Federal. O que eu tenho para dizer para vocês? Valeu a pena? Com certeza. Eu aprendi muita coisa em cada etapa do concurso, na prova objetiva, na prova discursiva, na peça, no exame físico. Gente, o TAF foi pancada para mim. Eu já fiz com 41 anos. E naquele ano de 2018, eu tinha operado minha coluna no dia 12 de janeiro. E no dia 2 de novembro, eu estava fazendo o teste de aptidão física para delegado da Polícia Federal. Eu fui aprovado, graças a Deus, com todo o foco, toda a determinação, que só assim você consegue vencer. Prestem atenção no que eu estou falando, tá? 44% foi o índice de eliminação no teste de aptidão física para delegado da Polícia Federal. E eu prossegui nas demais fases. Exame médico, eles me consideraram inapto porque eu tinha operado a coluna, hérnia de disco. Eu recorri, mostrei que eu estava potente, consegui voltar como apto, passei pelo exame médico. Fui para a prova oral, pancada, passei na prova oral. Então eu estou aqui para te dizer, dá para você estudar para delegado da Polícia Federal. Dá. Eu estudei uma média de 3 horas por dia com 47 dias. Mas eu tinha uma metodologia, eu tinha um planejamento, eu sabia exatamente a estratégia que eu iria aplicar. Então, a minha missão aqui hoje, para quem vai fazer agente, escrivão, papiloscopista, delegado, primeiro passo que você precisa, tá? Você se organiza, um plano estratégico vai fazer toda a diferença. Tempo de eu começar a estudar agora, professor? Depende. Nós temos dois caminhos. Um estudo que a gente aprendeu a vida toda,
Um estudo que nos ensinaram desde pequenininho, no ensino fundamental, no ensino médio, nas faculdades, ainda ensinam até hoje, tá? Seja em curso preparatório presencial ou online. É o estudo tradicional, o estudo passivo, o estudo convencional. Se você começar a estudar hoje de forma tradicional, você vai gastar 5 vezes mais força, 5 vezes mais energia para conseguir assimilar os conteúdos que sejam necessários para você chegar e disputar vaga, tá? Entenderam isso? Se você escolher o caminho errado, você automaticamente estará assinando sua sentença de reprovação. Daqui para frente, nós não podemos ter margem para dar margem para erros. Nós não podemos nos dar o desfrute de errar, porque não vai dar tempo de consertar. Então, nessa opção de via dupla, eu escolho o caminho tradicional. Eu vou pagar um preço caro. Principalmente você que está sem tempo para estudar, vai começar a estudar agora, está zerado. Ah, eu estou parado, professor, há 2 anos eu não pego em nada. Eu estava conversando hoje com um colega que me chamou no WhatsApp. Professor, eu tenho chance de passar? Eu falei, calma, eu sou muito sincero, eu não te conheço. Então eu quero saber o seguinte, tá? Você já estudou para concurso público? Já? Estudou quanto tempo? Ah, eu estudei 1 ano e meio. Você fez algum concurso público nesse período? Fiz 3. Foi reprovado nos 3. E qual foi o resultado do último? Ah, eu fiquei com 60% da prova. Como você estudava? Ah, professor, eu estudava por meio de videoaula e eu reescrevia o vídeo e também eu estudava por material em PDF. Só que o material em PDF tinha 80, 100, 150 páginas. Eu falei, tudo bem, quanto tempo você tinha para estudar? Uma média por dia? Ah, de 2 a 3 horas. Eu falei, então, tá explicado. Você estudou de forma tradicional. Você fazia algum processo de revisão? E falou, não. Eu ia estudando como dava. E você não sabia o momento de voltar para revisar a disciplina, que você, de certa forma, veio mapeando, que você se encontrava vulnerável? Não, eu nem sei o que é isso. Você nunca voltou para estudar novamente, que você já tinha tido contato ainda, que com um rendimento bom, para não deixar distanciar muito e vir a curva do esquecimento e te tirar o pouco que você já tinha aprendido? Não. Aí olha que interessante. Tudo bem. E quando você voltava para estudar a matéria de novo, né? O que você sentia? O professor ficava desesperado. Me dava a sensação que eu não tinha aprendido nada. Mas eu falei com ele, calma aí, para. Mas é exatamente isso. O seu cérebro, ele está te alertando. Realmente você não aprendeu nada, não é só a sensação. O seu cérebro, ele está te alertando. Ele quer te proteger. Por quê? Você vai chegar a ficar doente se continuar ou continuasse, ele falando daquele jeito. E realmente, muito interessante porque quando a gente tem sintomas de alguma doença, tudo é registrado no nosso cérebro. Esse processo é muito interessante para tudo na nossa vida. E você começa a ter sinais. Só que muitos que estão estudando para concurso público ficam cegos e não conseguem ter a sensibilidade de prestar atenção nos sinais e deixa acumular. E todo mundo que estuda, isso é lógico, todo mundo, se eu perguntar aqui para vocês, todo mundo que estuda, seja de forma tradicional, seja de forma metodológica, acredito que vai ser aprovado. Se eu pegar e fizer uma enquete com 10 concurseiros que estudam de forma tradicional e perguntar, você estuda para quê? A resposta vai ser para ser aprovado no concurso público. 100% vai responder que irão responder que estudam para serem aprovados no concurso público. Isso é uma lógica. Nós temos nossas crenças, nossas esperanças. Nós somos seres humanos, nós não somos robozinhos. Então a gente cria expectativas. Consequentemente, você não tem experiência para enxergar exatamente o que vai acontecer. Ainda que nós tenhamos muita vontade, muita esperança, muita crença,
Isso não vai levar você, por si só, ao pódio mais alto, a aprovação, que sem dúvida é a meta principal de todos. Ninguém estuda por hobby, ninguém estuda por estudar. O estudo, no geral, ele é muito sacrificante. O problema é quando você, por falta de experiência, sozinho, não consegue enxergar exatamente essa vulnerabilidade. Eu estou falando aqui como se fosse um raio-x, porque eu já passei por isso. Em todas as minhas reprovações, eu sempre acreditei que seria aprovado. Eu nunca fui para uma prova falando, olha, dessa vez, eu vou ser reprovado. Não, eu sempre vibrava, focava, por mais que eu começasse a estudar, né, do jeito que na época, para mim, era o máximo, que eu lia várias páginas da apostila, assistia vários vídeos, eu ficava com o pulso doendo, com a mão dolorida de tanto reescrever videoaula. Eu fazia tanta reescritura de vídeo, galera, que eu tive um caderno bem espesso, e a loucura é tão grande que eu nunca consegui revisar o que eu escrevia. Eu não tinha experiência para saber que eu tinha escolhido o caminho errado. Eu estava num estudo tradicional, eu estava limitado, eu não enxergava o estudo passivo, cansativo, que não se encaixava na minha realidade. Eu precisava, para estudar tradicionalmente, de mais tempo diário e de mais tempo, consequentemente, meses, anos. Porque você pega o perfil de pessoas que conseguiram, né, a aprovação estudando tradicionalmente, eu admiro muito. Tá? O Adriano perguntou, professor, tem quem passe, que estude tradicionalmente? Lógico que tem. Sem dúvida, se a gente colocar em relação a números, quem estude com metodologia, quem estude tradicionalmente, sem dúvida, a galera que estuda com metodologia, né, estuda com qualidade, consegue as aprovações com muito mais antecedência, muito mais rápido. Rala, tem que fazer a sua parte, tem, se dedicar, tem. Mas em relação a ganhos de qualidade nos estudos e aprendizado, a galera que estuda com metodologia consegue ser aprovado mais rápido. Isso é comprovado estatisticamente. Tá? Se você duvida, olha para o seu lado, para a sua network, tá, de concurseiros, para saber o coleguinha ou conhecido que ele estuda, tá, com um profissional, um acompanhamento de alguém com experiência, que ele estuda com material de qualidade direcionado, com um guia, um planejamento estratégico de estudos, e aquele cara que estuda só no cursinho, só assistindo vídeo, estuda sozinho. Faça a comparação que você vai ver quem que normalmente consegue a aprovação primeiro. Óbvio que no sentido lato, no sentido geral, tem algumas minúcias, faz oscilar 2 para mais, 2 para menos, mas no geral, quem estuda com metodologia, além de qualidade de vida, ganha qualidade nos estudos e potencializa a memorização e, sem dúvida, o amadurecimento. Você amadurece muito mais rápido e aí você consegue, né, disputar a vaga e conseguir ser aprovado bem mais rápido do que quem estuda tradicional, de forma tradicional. O perfil de quem estuda tradicionalmente, normalmente, sendo sincero, é quem tem apoio da família, o cara normalmente não trabalha, não tem estresse, ele consegue estudar uma média de 6 a 8 horas líquidas por dia, e ele estuda uma média de 2 a 3 anos para ser aprovado. Isso é uma característica, tá? E aí você vê, você se encaixa nessa característica? E eu nunca me encaixei, porque eu tinha uma média de 2 a 3 horas para estudar no decorrer da semana, de segunda a sexta, porque trabalhava, me desdobrava, fazia meus bicos e tinha que ralar. Eu não conseguia, não vencia o conteúdo. Então ficava muito mais complicado, porque o estudo tradicional, ele faz 2 coisas com você. Ele te escraviza, quem estuda de forma, né, por vídeo, por leitura de apostila, reescrevendo e fazendo um monte de anotação sem pé e sem cabeça, achando que tem pé e cabeça, mas não tem. Você sente que você, sem dúvida, tem um desgaste muito além do que você suporta. Então,
Consequentemente, isso vai acumulando e você acaba doente. O estudo tradicional, tá? Você pode ter certeza disso. Você pode pesquisar. Ele faz duas coisas com você, tá? E uma delas é te deixar doente também. Muitas pessoas conseguem até aprovação, porque é aprovação a qualquer custo, né? Toma remédio para ficar acordado, troca a noite pelo dia, é loucura. E, consequentemente, você vai ser cobrado, porque todos os excessos que a gente pratica na vida, eles estão na conta. E, com certeza, vai ter a cobrança. Então, o que que acontece? Em decorrência desse cansaço, você tem a produção de hormônios na sua glândula adrenal e um processo físico-químico. Aumenta seu cortisol, seu poder de concentração ele cai, seu foco cai, você não consegue aumentar seu rendimento, você fica estressado, fica super ansiosa ou ansioso e seu nível de rendimento fica estagnado, porque você não consegue administrar o seu tempo com o conteúdo que você tem para estudar, que além de não ser direcionado, ele é gigante. E fica complicado você organizar, né? E consequentemente isso vai virando uma bola de neve e o desespero vai aumentando. E eu fico imaginando a galera que hoje está estudando tradicionalmente, com autorização publicada. E a gente tem aí mais ou menos uma noção de quando vai acontecer a prova. Não dá para ter uma exatidão, mas aproximadamente a prova vai acontecer, tá, no mês de junho. Então assim, se você buscar o estudo tradicional, sendo sincero, você pode até acreditar, por sua inocência, que você vai conseguir ser aprovado. Mas eu falo pela minha experiência, que eu passei exatamente pelo que você está passando hoje. Todas as suas dúvidas, todas que estão na sua cabeça martelando, já passaram, já martelaram na minha. Eu já passei, gente, por todo esse processo. Eu estou lá na frente e eu estou aqui para te dizer. É como se, muito interessante, né? Como se, não sei se vocês chegaram a ver De Volta para o Futuro. Então, é como se eu tivesse entrado na máquina do tempo e voltado, e estou te dizendo que não siga o caminho do estudo tradicional. Não vai dar tempo. Você precisa estudar com qualidade, você precisa de qualidade de vida. Você que não tem tempo para estudar, principalmente, você que vai começar a estudar agora, principalmente, você precisa de um planejamento, você precisa de estratégia, você precisa de metodologia. Tá? E isso vai fazer toda a diferença. Uma pergunta que não quer calar. Professor, se eu começar a estudar agora, eu tenho chance? Pressupondo, presta atenção, pressupondo um melhor cenário, porque eu não conheço você, pressupondo um melhor cenário que você tenha uma média de 3 horas para estudar diariamente e que você tenha disciplina, né, e queira, eu, professor Alisson Rocha, estou aqui para afirmar com categoria que você tem chance sim, tá? Mas precisa escolher o caminho certo. Você tem que estudar com planejamento estratégico, com um sistema de ciclos e revisão, com a parte de uma presença de alguém com experiência, igual eu faço com meus alunos nas nossas turmas, né, com a mentoria. Isso faz toda a diferença, não tem jeito. Aí eu acredito, você fazendo sua parte, eu fazendo a minha parte, em conjunto com a minha equipe, você vai ter chance sim de chegar competitivo. Imagina, cara, você realizar seu sonho. 2021, conseguir ser aprovado para agente da PF, para delegado da Polícia Federal, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. É uma alegria assim que não cabe no peito. Sonho realizado. E presta atenção, além do sonho realizado, você vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de toda a sua família. Porque quando você estiver bem, consequentemente, as pessoas que estão com você também estarão bem. É uma consequência natural e merecida. Tá bom? Então assim, pense no que eu estou falando, façam suas escolhas certas, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Como fazer para melhorar o foco e a concentração? Olha, Thiago, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um remédio que ele é sensacional para melhorar o foco,
tá? E melhorar a concentração. Inclusive eu já compartilhei com meus alunos, tá? Mas eu não vou deixar vocês sem saber o que é. Professor, remédio? E Depois eu vou compartilhar com vocês, tá, um contra-cheque, certo? De delegado da Polícia Federal. Quando você olhar, meu filho, 25 mil reais numa instituição que é, sem dúvida, uma das mais respeitadas do Brasil atualmente, com certeza, ô Thiago, o seu foco, a sua atenção, que estão baixas, vão lá pra cima, meu guerreiro. Toda vez que te der aquela moleza, aquele corpo mole, você vai olhar pro contra-cheque e falar, nossa, vale a pena estudar. Oh, maravilha, é desse jeito. Vai ter a turma Gold 2.0, vai, desse jeito. Eu tive a reunião hoje com os coordenadores pedagógicos e a gente vai lançar, tá, o curso, olha, presta atenção, curso DPF, ok? Focado, material sensacional, tá tudo preparadíssimo para você. Vai ter abordagem das principais fases, prova objetiva, a parte de discursiva, peça, simulado, tá? Prova oral, tá? Sensacional. Você vai ter, sem dúvida alguma, orientação para o planejamento e organização dos seus estudos, e eu vou avaliar isso, tá? Eu vou avaliar os seus estudos, eu vou te ensinar, você vai fazer, que você tem, obrigado a fazer isso, porque você tem que aprender. E aí eu vou ver se realmente, dentro da sua realidade, que eu vou fazer algumas perguntas importantes, está realmente certinho. Se não tiver, a gente vai consertar e vai ficar redondo. Tá? Vamos ter um tira-dúvidas, ou seja, tudo que você precisa, daqui para frente. Eu já preparei a nossa estratégia. Daqui para frente, a estratégia de quem chegar na turma Gold 2.0 já está preparada. Professor, uma dúvida, eu quero fazer para a gente da PF. Tem? Vai ter curso? Vai ter a turma? Sim, já tem, já pode vir. Para a gente, para delegado, a gente vai fazer o lançamento aí na próxima semana, possivelmente no dia 14, né? Então fiquem ligados, tá? O Guerreiro aqui perguntou o seguinte, o Diogo. Boa noite, professor. O que priorizar? Cargo de afinidade ou cargo com maior quantidade de vagas? Boa pergunta do Diogo. O que priorizar? O cargo ao qual você sonha em fazer, né, em ser aprovado e exercer sua função, ou o que tem maior número de vagas? Olha, o Diogo, depende da necessidade, né, da realidade, da necessidade de cada um. Quando eu estudei para agente federal de execução penal, eu nunca sonhei, né, ser um agente penitenciário federal, nada contra, só estou dizendo a verdade. Nunca eu sonhei, eu quero ser um agente penitenciário federal. Não, eu queria ser delegado de polícia, e não era nem federal, eu queria ser delegado de polícia civil. Mas eu sabia que na época, em 2008/2009, eu não tinha conteúdo, não tinha bagagem ainda para chegar lá. Então, eu estrategicamente planejei um concurso escada, foi o que eu fiz. Eu sabia que eu estava num nível, porque eu já tinha acabado de desenvolver meu método. Ele foi embrionado lá nos primórdios do ano de 2000, mas eu comecei a realmente acordar e colocar em prática em final de 2016, início de 2006 e início de 2007. Mas ainda tinha, assim, eu estava aprendendo muita coisa, né? E, consequentemente, eu não tinha bagagem ainda para tentar um concurso de delegado. Tanto que, na época, saiu o edital de delegado do Distrito Federal, 2009, eu não fiz. Eu estava, inclusive, já no curso de formação, né, do Departamento Penitenciário Nacional, lá na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, onde, né, é a casa da Polícia Federal. Resumindo, logo em 2011 eu fiz o concurso de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e passei. Por quê? Eu já estava preparado. Então, eu, passando para agente penitenciário federal, consegui um bom emprego. Na época, eu ganhava R$5.000 para mim. Estava maravilhoso. Trabalhava 24 e folgava 72 horas. Era tudo o que eu queria. Então, se eu fosse você, ô Diogo, sendo sincero,
eu não faria uma estratégia que me desse margem para erro. Consequentemente, eu tentaria o concurso com mais vaga. Ah, professor, mas aí o concurso com mais vaga tem um maior número de inscritos. Não necessariamente. Não necessariamente. Ok? Então, assim, um raciocínio é mais ou menos esse. Domingos pergunta o seguinte: professor, como é que eu faço para conciliar? É uma guerreira, né? Pela foto ali é uma guerreira. Como é que eu faço para conciliar o estudo de delegado da Polícia Civil com o delegado da Polícia Federal? Excelente pergunta. Sendo sincero, não é uma missão fácil. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é separar as disciplinas que você, em tese, do concurso que você tem interesse, delegado da Polícia Civil você separa e delegado da Polícia Federal você separa. Aí você vai ver quais disciplinas são compatíveis, comuns entre um concurso e outro. As que não sejam comuns você vai separar. E aí, o que eu faço e até oriento os meus alunos? Algumas disciplinas que são de menor importância, tanto no concurso da Polícia Civil quanto no concurso da Polícia Federal, você sacrifica por enquanto. Estude, tá? As demais, que já vai totalizar aproximadamente de 85% a 90% da pontuação do concurso. Tá? Inclusive eu vou dar essa orientação no curso DPF, Delegado da Polícia Federal Gold 2.0, para que uma galera que vai fazer o concurso, né, agora do Paraná, vai ser dia 21 de fevereiro de 2021, dia 14, delegado lá do Rio Grande do Norte, 14 de março, e na sequência dia 21 de março de 2021 também, delegado do Pará. Eu entendo como é que fica a cabeça de vocês. Exatamente nesse momento, galera, é exatamente nessa hora que vocês têm que se aproximar de quem tem experiência, porque eu já passei por toda essa dificuldade que cada um está passando, e eu com certeza vou ajudar. Ninguém vai ficar para trás, não pode, né? Ninguém. Boa noite, Caveirão. A preparação para a DPF serve para PC do Pará e do Rio Grande do Norte? Ou melhor, focar em apenas na área federal ou estadual? Treino difícil, combate fácil. O André, resumindo, fez uma pergunta excelente. Professor, eu quero fazer o curso com o senhor de delegado da Polícia Federal. Eu aproveito também para delegado da Polícia Civil. Então, as matérias que sejam compatíveis, não tenha dúvida alguma. Tá? As disciplinas e os assuntos das respectivas disciplinas, com certeza, eles se entrelaçam, seja em delegado da Polícia Civil ou Federal. Professor, como é que é? Eu não entendi. Eles se entrelaçam. São assuntos comuns para a carreira, seja delegado federal, seja delegado civil. Se entrelaçam. Então, eles caem tanto para delegado da Polícia Federal quanto para delegado da Polícia Civil, independentemente da banca. Por quê? O mais importante está ligado à carreira, que é o assunto, que de 1 a 100% equivale a 80% de importância. Mas tem que tomar cuidado, que aí tem um balanceamento de 10% que é o perfil da banca. Por exemplo, para delegado da Polícia Federal, necessariamente você tem que treinar questões de modelo certo e errado. Você tem que treinar o seu cérebro para não chutar a questão quando você tiver dúvida. Você tem que se habituar a fazer questões de modelo certo e errado da CESP, porque senão você toma um atropelo na hora da prova. Tá bom? Entenderam isso? Tranquilo?